Santos Americanos. A América joga bem contra o líder do Brasileiro, mas perde outra vez no Independência e permanência na Série A é cada vez mais improvável. Seja bem-vindo ao Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar neste episódio dos jogos contra Botafogo e Corinthians, das punições do STJD ao América a seus jogadores e começar a avaliar quais jogadores deveriam continuar no elenco de 2024 e quais deveriam sair, na reformulação que com certeza irá ocorrer até o início da próxima temporada. E quem vai conversar sobre tudo isso comigo é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Olá, César. Como vai? Tudo bem? Estou fazendo aquela saudação igual o Bustos faz nas coletivas, César, pós-jogos. O Bustos é um cara simpático, né? Eu acho ele um cara muito simpático e educado. Ele sempre... Olá, como vai? Tudo bem? Como você está hoje? Eu tô do mesmo jeito que os outros... Quantas rodadas já? Desde 26 episódios, sei lá quantos episódios. Tô do mesmo jeito. Abraço pra torcida do América, inicialmente. Vamos pensar para o futuro a curto prazo contra o Corinthians e vamos pensar no futuro já para o ano de 2024, né? Quais são as peças que devem ficar, quem não deve ficar. Agora a gente tem que pensar para frente e já pensar num planejamento mais assertivo e vencedor. Vamos debater com a nossa audiência e segue lá, pelota, Cecita. Vamos começar falando do jogo contra o Botafogo, né, Marcão? O América enfrentou o Botafogo nessa quarta-feira, perdeu por 2-1, uma partida que a gente pode dizer que o América até jogou bem, foi superior ao Botafogo em termos de chutes a gol. Primeiros 20 minutos, o próprio Bustos admitiu isso. O América foi dominado pelo Botafogo, com maior posse de bola, embora não tenha revertido isso em chutes a gol, né, que a princípio o Botafogo deu 2 chutes a gol e fez 2 gols. E com o mesmo cara e fazendo a mesma jogada. Mas depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a América equilibrou o jogo. Para mim, foi até melhor que o Botafogo. Merecia no mínimo um empate, é lógico que o empate não resolveria em nada a situação do América, mas seria pelo menos um placar mais justo. Acho, não sei se você vai concordar comigo, Marcão, que no primeiro gol do Botafogo houve uma falha do Cavicchioli, parece que ele pulou atrasado. Lógico que a bola resbalou no Martínez na hora do chute, né? Foi um bolo de 3 jogadores tentar abafar o chute do atacante do Botafogo, mas mesmo assim o reflexo do Cavicchioli esse ano realmente não tá bom. Parece que ele, não sei se ele tá pesado, se ele tá com reflexo atrasado, se ele tá com algum problema de vista, eu não sei, mas o Cavicchioli esse ano realmente faz uma péssima temporada, a gente já comentou sobre isso. E depois o Benítez fez aquele golaço, jogada toda dele, né? Impressionante quanto o Benítez está em campo, como é que ele consegue encontrar espaço, como é que ele consegue criar jogada, já tinha mandado uma bola na trave, fez um golaço aí com a tabelinha com o Mastriani, mas infelizmente no segundo gol do Botafogo ele perdeu uma bola intermediária que foi fatal. O mesmo atacante do Botafogo fez exatamente a mesma jogada, aquela jogada que o Felipe Azevedo gosta de fazer para a direita, né? Ele fez para a esquerda. O cara nem é canhoto, chutou os 2 chutes puxando para a esquerda, chutou no canhoto, 2 golaços. Esse segundo gol realmente, para mim, já mais difícil de ser defendido pelo Cavicchioli. Ao longo da partida, o Bustos mudou algumas peças, entrou Kais, entrou Casares, colocou o time mais ofensivo, né? Colocou o Marlon, foi fazendo algumas mudanças, mas infelizmente o América chega a mais uma derrota. E ontem, ouvindo depois o jogo pela Itatiaia e mesmo no Tempo Esportes, que agora eles também fazem uma entrevista pós-jogo dos torcedores, a torcida do América, mesmo que foi ontem, já concordando que a vaca vai pro brejo, que agora é, como se diz aí usualmente, é curtir o final da Série A, aproveitar esses jogos, torcer, e é o que resta, né, Marcão? Esperar que o time faça um resto de final de campeonato bom e que o Bustos, se continuar para o ano que vem, ele consiga escolher aí os melhores desse grupo para montar um time forte para o ano de 2024. César, é importante até, como todo episódio, pós-episódio, na verdade, a gente coloca uma enquete.
até para dar subsídio para a gente estar debatendo aqui, a torcida do América estava muito otimista por uma vitória contra o Botafogo, né? 67% da torcida acreditava que com a parada FIFA o América venceria o Botafogo e 33% não. Infelizmente, os 33% tiveram razão. E se eu pudesse votar, eu votaria também no não venceria. Mas, na verdade, quando eu vi a escalação, que a gente cria uma expectativa, quando os relacionados, mas os 11 iniciais, que a gente cria uma expectativa, quando sai nas mídias do América, que a gente já começa a cornetar, né? Segundo alguns, né? A gente dá a nossa opinião. Então, o Juninho, para mim, a escalação do Juninho continua sendo um erro, por vários motivos, todos já sabem, e ao longo do jogo você vê que ele destoava do restante do time, né? Corre sem produzir nada, sem desarmar. Então o Juninho não é dele cruzar também. Então o Juninho, para mim, na escalação foi a peça que destoava dos 11 iniciais. E a questão do Cavicchioli, tá tão difícil a questão do goleiro, que o Aguerre no jogo contra o Fortaleza ele foi tão mal, que é aquilo que eu já comentei algumas vezes, joga o papel para cima e vê qual que caiu. Quem pegar primeiro ele pode escalar, porque não vai fazer muita diferença, não. E o que me estranhou, não que faria muita diferença, né? Só psicologicamente falando, que no banco de reservas não tinha o Pedrinho e o Boia, que a gente pode até comentar os motivos, né, César? Do não relacionamento de ambos, mas pensando numa alternativa no segundo tempo de velocidade, de atacante, a gente não contaria com eles. Mesmo sabendo que a chance de não fazer diferença era muito grande, né? E os primeiros minutos, eu achei que o Botafogo jogou melhor, o Benítez demorou para se encontrar no jogo, mas eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, eu comecei a rir, tava o microfone desligado, quando você falou que não sabe se o Cavicchioli tá com problema de vista, você tá com problema gordo, não sei o que, tá me lembrando quando eu parei de jogar futebol, César. Era justamente isso, o ceratocone acima do peso, sem reflexo, não tô falando que o Cavicchioli tem que parar de jogar bola, não, mas não dá. Série A, o tempo de resposta, por mais que tenha resvalado, desviado no Martínez, o tempo de resposta é muito lento. E aí quando você vê o goleiro do Botafogo jogando, você fala assim, cara, que goleiraço. Tudo bem, mais jovem, ágil, grande. Você vê que todas aquelas bolas que o América tentou cruzar, o cara não espalmava, não. Ele pegava e encaixava. É um negócio absurdo. Saída de bola, o cara com o braço, com a perna, e tudo bem. O goleiro tem que ter sorte. Tá, mas não é só sorte, não, porque o cara fecha o campo de visão, fecha o gol, aquele lance do Felipe Azevedo que tentou de letra. O cara conseguiu tirar meio com a bola debaixo das pernas. Essa é a diferença. Célebre frase, todo bom time começa com um grande goleiro. Mas E esse ano, infelizmente, de goleiros ficamos a pé. E as substituições que ocorreram ao longo do jogo são aquelas tradicionais. Mas o time jogou bem depois dos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Jogou bem, infelizmente eu não consegui, infelizmente ou felizmente, eu não vi o gol do Botafogo, que você tá falando do lance do Benítez, porque eu tô em Lagoa da Prata, e eu perdi o gol e eu não vi a origem. Eu vi depois como é que foi. Eu comecei a assistir o segundo tempo, por questões de conexão, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo. E aquela sensação assim, chuta pro gol que vai entrar, sabe? Chuta pro gol que vai entrar. E isso passa uma insegurança, né? A gente falava que com o esquema de 3 zagueiros a bola demora a chegar dentro da área, em cruzamento, lance de cabeceio, mas o cara chutar, meu amigo, a chance de entrar é grande. E a turma que entrou, Casares, Kaiser, aquela falta de ritmo, né? Mas o time jogou bem. Então, é o que você falou, é aquela sensação de fim de festa, né? Você ouviu as entrevistas em pós-jogo com torcedores do América, a sensação, quem tá afim de ir pra tomar uma, aproveitar os últimos momentos de Série A, encontrar com os amigos e tudo, porque realmente já era. Mas foi um, como diria a minha filha, foi um jogo divertido. Pena que nós perdemos, César. Infelizmente tem acontecido isso com frequência, né, Marcão? E a gente lamenta muito a situação do Cavicchioli, porque quando ele teve aquele problema do coração, todo mundo torceu muito por ele tinha feito ótimas temporadas anteriores, esteve muito bem em 2020, 21 e 22, e esse ano essa queda de rendimento dele é gritante, né? E pode ser uma impressão errada minha, toda vez que eu vejo um goleiro pulando com os 2 braços, dificilmente ele pega uma bola igual o Cavicchioli foi, né? Que ele tentou buscar, né? Normalmente o goleiro tenta buscar com um braço só, talvez para pegar mais impulso, eu não sei qual é a razão, mas a forma que ele foi pegar o chute do primeiro gol, muito esquisito. E é lamentável que a gente tenha passado a temporada toda com goleiros bem abaixo do nível que o time precisava quando tão importante.
importante. Nós vamos falar mais à frente sobre os goleiros do América 2024 e a gente vai passar umas informações, alguns dados a respeito dos 4 goleiros que o América utilizou esse ano. E como você destacou, Marcão, quando eu vi a escalação do Bustos, eu achei estranho que ele não tenha entrado com um jogador de velocidade ao lado do Mastriani, já que o Benítez não é esse jogador rápido e a turma do meio de campo ali também, Matheus Henrique, talvez seja o jogador mais fraco do time contra o Botafogo, talvez também está voltando de mais na atividade aí, tinha algum tempo que ele estava fora do time, mas quando eu vi a escalação do América e vi que não tinha um jogador de velocidade à frente, estilo Varanda, eu sei que o Varanda está machucado, falei, como é que o América vai querer jogar em contra-ataque, porque a tendência é o Botafogo sufocar o América, como é que o América vai sair de velocidade para puxar um contra-ataque, né? O Mastriani não é esse jogador, não tem velocidade e nem tem controle de bola para fazer isso. E aí ele entrou com o Felipe Azevedo, que até jogou bem na quarta-feira, repetiu as últimas partidas nessa nova posição, nessa nova função que ele tem exercido, ele tem se saído bem. E aí no banco de reserva só tinha o Everaldo, de jogador rápido. Não tinha o Renato Marques, não tinha o Paulinho Boia, não tinha o Pedrinho, não tinha o Mateuzinho, que já tá treinando. E aí você não tinha o Adson. Aí você viu quais as opções de ataque. Renato Kaiser é um jogador mais pesado e fora de forma. E não aguenta jogar nenhum tempo inteiro. Casares, fora de forma, deu até um belo chute nos últimos minutos do jogo. Wellington Paulista, quer dizer, não dá para entender, né? Ou pode ser que seja, que ontem eu vi alguém dessas 2 emissoras que eu falei, Itatiaia ou Tempo Esportes, falando que talvez o Bustos já está começando a escolher os caras que vão ficar pro ano que vem. Então tá dando chance para um, tá dando chance para outro. E só faltou para completar assim, os jogadores de peso, o Mikael no banco, porque a turma toda, e o Aloysio, né? Porque o América não tinha opção de jogada rápida. E que peso, hein? E no primeiro tempo o América ficou sem jogada de ataque muito em função disso, né? Ele não conseguia sair, o Benítez muito preso na marcação e acabou que o América se aproveitou que o Botafogo fez o primeiro gol e deu uma relaxada e o América fez o gol de empate, poderia ter feito até mais gols se não fosse o Lucas Perry, né? Que estava até comentando com o Marcão antes de a gente começar a gravação, era o goleiro da base do São Paulo. E isso é uma coisa que o América precisa pensar para a temporada 2024. Se ele não encontra algum goleiro desse nível não vai ser muito difícil, né? Mas um goleiro tão bom que esteja na reserva de um goleiro ótimo, né? Durante muito tempo a gente teve, por exemplo, o Rogério Ceni foi goleiro do São Paulo por, 15 anos e passaram vários bons goleiros e ficaram barrados pela presença do Rogério Ceni. O mesmo pode estar acontecendo agora com o Fábio do Fluminense, pode estar acontecendo com o goleiro lá do Palmeiras, algum goleiro do próprio Corinthians, né? Já que o Cássio também tem anos que não sai do gol do Corinthians. Então a América precisa achar um goleiro desse tipo, porque infelizmente os goleiros do América para esse ano ficaram devendo, Marcão. É curioso, porque você falou bem da questão do Rogério Ceni e do goleiro do Botafogo que veio da base. Quanto tempo que o São Paulo ficou procurando um goleiro para assumir a titularidade e dar confiança no São Paulo? E quem foi campeão pela Copa do Brasil pelo São Paulo como goleiro de destaque? Foi o Rafael, que ficou anos reserva do Fábio, aqui no time do Barro Preto, e um bom tempo como reserva do time do Código de Barras. Aí o cara foi pro São Paulo e pegou uma sequência de jogos, óbvio que ele nunca teve aqui nos 2 clubes, só uma época quando o Fábio teve uma lesão grave, se não me engano, mas sempre foi um goleiro seguro, né? Então ele precisou ir para São Paulo, ter uma regularidade, ser titular e cair em contradição ou não com a questão do goleiro do Botafogo, que veio da base, assim. No Brasil tem alguns clubes que têm uma tradição de formador de bons goleiros. O Atlético Paranaense tá com uma safra nos últimos anos que é impressionante. Inclusive os 3 atuais hoje, e olha que o Santos já saiu, foi pro Flamengo, virou reserva no Flamengo, não conseguiu manter uma sequência, mas o Atlético Paranaense nos últimos jogos saiu um, machucou o outro, eu nem lembro o nome dos caras, porque a rotatividade era tão grande que os 3 excelentes goleiros, até o próprio Goiás também tem uma tradição de goleiros, então o América tem que começar a olhar isso com carinho. A gente vai tocar mais nesse assunto no detalhe mais pra frente, mas é importante dar uma informação, apesar de não ser
vou falar que não é confiável. Saiu nas mídias, de que o Pedrinho e o Boia não foram escalados para esse jogo, ou convocados para o jogo contra o Botafogo por auto de indisciplina, que também não é surpresa nenhuma, né? A gente tem que dar uma chance para essa turma, tem que ter um carinho. O Soberano diz que esses jogadores precisam de carinho. São rebeldes, né, César? Sem causa ou com causa? Eu não sei. Não, vai ver que o Pedrinho faltou para ir no psicólogo. Tem psicólogo à noite? Não sei. Mas enfim. Não sei. Vamos lá. Vamos toca mais frente isso. E só para completar o que você falou sobre goleiros, né? O Internacional e o Grêmio também tem boas safras de goleiros, estão sempre com goleiros bons. Então é a hora aí seria a hora, né, do América procurar, passou da hora, na verdade, né, do América ter procurado alguns desses clubes para trazer um goleiro, o segundo goleiro, talvez até o terceiro, dar a chance para um profissional jogar como titular. É bom para os três lados, né? O goleiro fica em atividade, o América aproveita disso e já vai se preparando, já vai dando experiência para o goleiro de um time que tem um goleiro principal, né, que simplesmente se machuca, que está sempre em atividade. Marcão, nós vamos falar agora do STJD. O América, em virtude daquele jogo contra o Vasco, teve vários profissionais que foram a julgamento nessa quinta-feira, em virtude de toda aquela operação Salva Vasco. Começou com aquela expulsão do Maidana, a cotovelada que gerou toda essa confusão. O Maidana foi apenas advertido, vejam só, mas foram julgados também o América, pelo fato de terem jogado objetos no campo. Ficou provado que saiu do próprio juiz, né? Fez constar na súmula que tinha vindo da torcida do Vasco. O América foi absolvido. O Marcos Salum foi suspenso por 40 dias e recebeu uma multa de R$4 mil pela entrevista que ele concedeu após o jogo. O Diogo Giacomini também recebeu a punição de 4 jogos e uma multa de R$2 mil. O Aguerre, que estava no banco de reservas, também tinha sido indiciado, foi apenas advertido. O Juninho, que deu aquela entrevista também ainda em campo, recebeu um jogo de punição. E o Felipe Azevedo foi apenas advertido. Ele estava no banco, já tinha sido substituído do jogo, foi advertido. Com isso, o América poderia ficar sem Maidana, Juninho, Azevedo e Aguerre para o jogo contra o Corinthians. O América só não vai contar com o Juninho. Alguma sugestão aí para substituir o Juninho? Breno, Alê, Javier Mendes. E a gente não fala nem mais do Cal, né? O Cal parece que jogaram uma pá de Cal no Cal, porque o Cal a gente nem fala mais dele. Eu queria agradecer o STJD. Quem diria eu falar isso? Ele conseguiu suspender o Juninho. Olha que beleza, a gente vai ficar um jogo sem o Juninho no time titular. Tem que agradecer. Estimula o Juninho a dar mais depoimentos, como ele fez na partida contra o Vasco. Então, Juninho, faça isso com frequência. Quem sabe você consegue ficar mais vezes sem ser escalado no time titular. Primeiro volante, César. E aí, pensando no jogo contra o Corinthians, a gente está gravando um episódio para sexta-feira, né? E a gente não sabe o resultado do jogo do Corinthians. Mas dependendo do resultado do Corinthians, mesmo ganhando, ele ainda tá numa situação ali brigando para não entrar no Z4. Se ele perde, aí é briga de foice, né? Muita gente ali não querendo entrar na zona maldita. Mas aí, as opções que a gente tem, nós não temos um primeiro volante. Talvez o Mendes seja o primeiro volante de origem, que ao meu ver é muito fraco. O Breno, que para mim é jogador para ser titular nesse time, ele não é um primeiro volante, né? Ele é um segundo volante. E, teoricamente, o Breno teria que entrar, mas ele não é o primeiro volante. Ele vai entrar com o Cal, igual que você falou, quanto tempo que o Cal não entra numa partida? Você vai colocá-lo justamente contra o Corinthians? Então, arriscaria entrar com o Breno como primeiro volante. E não sei se você, resgatando um pouco o jogo contra o Botafogo, gostei muito da partida do Martínez, muito seguro. Pô, o cara, ele é diferenciado mesmo. Você teve uma jogada no final do jogo, ele deu uma caneta no sujeito ali na defesa da América. Ele deu 2 canetas ao longo do jogo. Pô, mas essa eu levei um susto. Cara, louco. O cara sai lá da defesa, dá uma caneta no atacante do Botafogo e foi pra cima. Pena que tá indo pro São Paulo, né? Pelo que, de novo, saíram mais algumas informações que realmente ele deve ir pro São Paulo. Então, para esse jogo contra o Corinthians especificamente, que o STJD fez um favor pra nós, de suspender o Juninho. E aí você tá falando que o Maidana já cumpriu a suspensão dele, né? Pela expulsão, né? Então ali ele já cumpriu. Assim como o Azevedo já cumpriu a suspensão. Eles não tiveram uma suspensão maior. E é bom também o Soberano também deixar de ir em alguns jogos, né? Também não que vai fazer diferença. Mas o Juninho pra mim é um reforço. E eu entraria com o Breno. Agora,
A dúvida é o guarda-metas, César. Quem será o guarda-metas naquele caldeirão ali de Itaquera? Interrogação. O interessante das opções do América para o meio, para primeiro volante, é o seguinte. Uma opção é o Cal, que é zagueiro. A outra opção é o Breno, que não é primeiro volante. Pode jogar com o Martínez, também recuado, que também não é primeiro volante. O Juninho, que joga como, às vezes, primeiro volante, ele também não é primeiro volante. Ele é um segundo volante e, às vezes, joga de lateral direito, de ala direita. Então, o único volante de posição mesmo é o Javier Mendes, como você disse, é fraco, veio ao Brasil para fazer turismo, né? Para ficar perto de casa, porque não mostrou futebol, né? Por tanto anunciado, chegou o Pitbull do América, agora não passa nada e tudo mais. O Javier Mendes foi uma decepção, como vários, né? Imagina, não vai ficar hoje repetindo essa ladainha, não. Nós vamos falar agora dos goleiros da América. Agora, ao final de 2023, nós temos 2 goleiros que estão com o contrato vencendo, que é o Cavicchioli e o Aguerre, o Washington Aguerre. Tem 2 goleiros que têm contrato até final de 24, que é o Pazinato, e 25, que é o Jori. Perguntado após o jogo contra o Botafogo se o Bustos pretende fazer um revezamento entre o Aguerre e o Cavicchioli, o Bustos disse que tem escalado os goleiros de acordo com o resultado dos treinamentos, né? Então, imagina o nível dos treinamentos, porque se o Cavicchioli está melhor do que o Jori, que o Aguerre e que o Pazinato, imagina como é que estão os outros 3, né? E nós fizemos aqui um levantamento aqui das campanhas, né? Vamos dizer assim, dos nossos 4 goleiros. Ainda tem o Robinho também, que eu não sei se o Robinho foi emprestado, né? Porque ele sempre aparecia no banco de reservas e nos treinamentos eu não tenho visto o Robinho, não sei se ele foi emprestado, se o América dispensou, mas o Cavicchioli esse ano fez 11 jogos no Mineiro, 4 na Copa do Brasil, 8 na Sul-Americana, 15 no Brasileiro. Fez um total de 38 jogos e levou 59 gols. A média dele de gols sofridos é de 1,55, sendo que ele fez 11 jogos pelo Mineiro. Só para vocês terem uma ideia, no Mineiro foram 11 jogos do Cavicchioli e levou 12 gols. No Mineiro, hein? Na Copa do Brasil ele fez 4, levou 2. Na Sul-Americana fez 8 jogos, levou 14. No Brasileiro fez 15 jogos, levou 31. O Pazinato, que é o segundo goleiro que mais partidas fez, ele fez 4 na Copa do Brasil, 5 na Sul-Americana, 10 no Brasileiro, um total de 19. Levou 32 gols. A média dele consegue ser pior do que a do Cavicchioli, 1,68 gols por jogo. O terceiro goleiro que mais jogou, mas aí é um número insignificante, o Aguerre fez 2 jogos, levou 4 gols e a média dele é pior do que Cavicchioli e o Pazinato, né? Tá certo que a amostragem dele é pequena, né? 2 jogos, ele levou 4 gols, a média dele é de 2. E o goleiro que levou menos gols e tem a melhor média é o Jori, Marcão. Fez um jogo no Mineiro, levou 1 gol e não joga desde então, né? Tá parado aí, tem pelo menos uns 8 meses. Desses 4, Cavicchioli, Pazinato, Aguerre e Jori, daria para salvar alguém para 2024? Você esqueceu do Avelar, que jogou 3 minutos e levou 1 gol. Ele não entra como goleiro, né? Ele estava no gol, né? Mas difícil, César. Não dá. O goleiro que ele é reserva, e aí tomando cuidado, né, foi o comparativo do Rafael, que jogou nos 2 times aqui de BH, é eterno reserva dos 2 times e foi para São Paulo e foi campeão pela Copa do Brasil se destacando. O cara tinha potencial. E é difícil falar isso, né, de um jogador, mas o Jori não passa segurança. Nesse tempo todo, em algum momento ele foi pro Coimbra, no Campeonato Mineiro, e voltou para América. Então, ao meu ver, e como no início da nossa fala, a gente tem que pensar agora para frente, em planejamento, tentar ser o mais assertivo possível, pontos fortes e pontos negativos, o que poderia pesar a favor para a continuidade dos 4 para o ano que vem. Eu dispensaria os 4. Porque o Cavicchioli já deu o que tinha que dar, né? Assim, bons trabalhos, né? Serviços prestados no clube. O Cavicchioli já cumpriu a passagem dele, até estranho, cumpriu a passagem dele aqui no América. O Pazinato, coitadinho, talvez a única partida, já que a gente comentou rapidamente do jogo contra o Corinthians, né, que é o próximo jogo do América, a única partida assim, que ele se destacou efetivamente foi contra o Corinthians lá no Itaquerão, né, César? No Itepa também, ele fez um ótimo jogo. Então, quem sabe? A Guerra é muito louco, profissional de telequete mexicano e sem ritmo ainda,
e o Jori é o que eu disse anteriormente. Então, ano que vem é buscar o famoso, aí buscar o Campeonato Paulista acabar, pegar o Campeonato Paulista. Rio Grande do Sul, foi o que você disse, tem um histórico, não só Rio Grande do Sul, do país, de produzir bons goleiros, mas ele não é pra trazer o Ayrton, não, tá? Porque o Ayrton tá na Chapecoense, tá quase caindo pra Série C. Olha o nível que nós chegamos, César. Eu fui ver a tabela da Série B pra ver quem que ia subir, quais seriam os times pro ano que vem. Olha que deprê. Mas é pensar diferente. Goleiros jovens que querem se destacar, parar com aquela coisa que tem um jogo, ter goleiro, quanto mais velho ele fica, mais experiente, porque a gente tem aquela visão do Dino Zoff, né? Aí o cara é fenômeno. Os goleiros internacionais, Fidjol, a gente tá falando de jogador fenomenal, mas tem que contratar goleiro jovem, análise de mercado, César, performance, e haver uma sacudida, que a gente precisa de pelo menos 2 goleiros brigando no bom sentido ali para ser goleiro titular, de tão bons que eles sejam. Não é brigando porque assim, nossa senhora, esse aqui é muito ruim. Não, vai que é esse. Passa a formação do time e do elenco do ano que vem, passa para a contratação de goleiros diferentes dos que nós temos hoje. Os 4, para mim, eu dispensaria os 4. Certo? Não sei você, o que você acha? Ou traria o Matheus, que foi para Portugal, que até hoje não jogou, pelo que eu acho que é Matheus, que passa São Paulo Júnior. Cássio, desculpa, que ele foi pro Náutico, foi para Portugal. Eu daria uma chance para esse menino. Não deu chance pro Jori? Quanto tempo? Traz esse menino de volta, incorpora ele pro elenco e contrata aí mais 2 ou 3 pelo Brasil. O caso do Cavicchioli me lembra os goleiros Neneca 2 e o Flávio, que em determinado momento no América foram figuras importantes nas conquistas, inclusive acho que até de acesso para a Série A, e depois de um tempo eles tiveram uma queda de rendimento e tiveram que ser substituídos, inclusive um deles, quem entrou no lugar deles foi o Matheus, né? O Matheus que foi depois para Portugal, irmão do Moisés. No caso do Cássio, eu ainda acho o Cássio muito novo e o América tentou colocá-lo em algum outro time para pegar a cancha, né? Pegar a experiência, mas eu acho que ele tem um problema, que é a altura, que é um goleiro relativamente baixo. Eu tô falando de colocar o Cássio, né, como goleiro titular, não. Ele ser incorporado do grupo de 4 goleiros. Ao invés de emprestar o cara para jogar na 2ª, 3ª divisão de Portugal ou no Náutico, coloca o cara para ficar aqui no grupo de 4 goleiros. E essa situação dos goleiros fica potencializada e é meio frustrante, César, que a gente tem que resgatar o Jailson. Porque o Jailson não tava na Libertadores. Não tô falando que o Jailson esse ano, porque o cara tá ficando mais velho, pode ser que o reflexo seja menor, poder de reação. Então, o que ele jogou na pré-Libertadores, não quer dizer que quando ele fosse jogar na Libertadores, ele iria jogar, é uma dúvida. Mas o que ele jogou foi tão bem, em nenhuma partida eu lembro do Jailson ter falhado. Sincero, não lembro. E teve aquela rusga, você fala, putz, a gente já começa a dar razão pro Jailson. Isso que é brabo. E a outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, o América trouxe o João Ricardo, quando ele estava na Série B, ele era goleiro do Icasa, embora ele seja um goleiro do Sul, né, a origem dele seja do Sul do país, é um goleiro que estava na Série B, o América contratou, está hoje no Fortaleza, continua sendo um goleiro bastante regular, é difícil você ver o Zé Ricardo cometer falhas graves e tá aí para disputar a final da Sul-Americana. Um aviso aí para os nossos ouvintes, né, que hoje a gente fez uma avaliação dos 4 goleiros que o América utilizou na temporada e ao longo dos próximos programas, próximos episódios, nós vamos fazer essa avaliação nas outras posições também. Talvez na semana que vem os zagueiros, depois os laterais, os meias e até o último programa do ano a gente espera fechar essa avaliação de quem deveria sair, quem deveria ficar. A gente sabe que muita gente vai ficar por força de contrato, muita gente gostaria que ficasse e vai sair porque o salário é alto e vai receber proposta, como é o caso do Martínez, que o Marcão comentou, mas a gente vai fazer essa avaliação para vocês. E lembrando o seguinte, que após a partida contra o Botafogo, o Ale Oliveira disse na Itatiaia que a folha atual do América é de 6 milhões de reais, que só com a saída dos jogadores que têm contratos encerrando ao final do ano, a folha já vai cair para 3,8 milhões, mas que a meta da diretoria é cortar para 3 milhões a folha de salários do clube. Como a gente conhece o América, que início de ano eles gostam de começar com um time mais barato, com uma folha mais enxuta, com menos jogadores, eu imagino que essa folha de 13 milhões vai ser só para a Série B. Então a gente deve começar o ano de 2024 com esses meninos todos da base aí, né? Os que sobrarem, né? Porque Breno pode ir embora, Adson pode ir embora, né? E outros aí. Mas a ideia, então, é uma folha mensal de 3
3 milhões para o ano de 2024. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Cláudio Vilela, Joaquim Botinha, José Alves Aguiar, José Assis, José Matheus Ventura, Júlio César Pereira, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lucas Pontes, Lúcio Melo, Marco Antônio, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza, Dião Godinho, Zé Literatura. O nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix, podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Que finalzinho de festa, César. Um abraço, torcida. Vamos que vamos. Santos Americanos.